Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians antes da final contra o Palmeiras. Esse é o último vídeo aqui do canal antes da final e a gente só vai voltar aqui campeão. Informação importante da Lili Nascimento sobre Rodrigo Garro. Qual será o time que o Corinthians entrará hoje? Ela que já esboçou o time do Corinthians para hoje à noite. E você tá confiante? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, nenhuma notícia. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, o assunto é Corinthians e Palmeiras, e temos números para mostrar para vocês, depois desse passeio maravilhoso do Brasil, hein? Olha só, cara. Vamos lá, Corinthians, 15 jogos no Paulistão, Palmeiras também. Aproveitamento do Corinthians é melhor, 80% contra 64,4%, gols marcados 25 para cada lado, gols sofridos 14, ou seja, o Corinthians tem a melhor campanha, mas sofreu mais gols, o ataque é igual, 11 gols sofridos para o Palmeiras. Últimos campeões, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Ou seja, vivemos essa tela retrata o que é, até em contexto nacional, embora o São Paulo tenha ganhado a Copa do Brasil e tudo mais, a diferença do Palmeiras em relação aos grandes rivais do estado de São Paulo, Corinthians e Santos. Vamos conversar sobre este jogo, que parece um jogo para analistas complicado, né? Porque o primeiro jogo parecia mais uma leitura um pouquinho mais razoável, de você falar, poxa, o Corinthians eliminado da Libertadores, o Palmeiras com aquela semana vazia, o Palmeiras é favorito. Aí vai lá, o Corinthians desafia essa lógica, vence 1-0, não que isso seja uma coisa improvável, sim, mas naquele momento não era o que muita gente esperava. Só que isso não faz com que se carregue um favoritismo pro Corinthians, acabou, nada disso. Como é que você lê esse jogo, Mari Pereira? Difícil, né? De fato, assim, da gente interpretar e tentar fazer um raio-x da partida ali, na prévia daquele jogo ainda, sem o Garro, como que vem a escalação, Ramon pressionado, e parece que também a dúvida, né? Quanto ao Garro na partida de hoje. Eu acho que o favoritismo ele não acontece, mas acho que fica um leve conforto que pode, de fato, impactar na confiança do Corinthians. Isso eu acho que pode acontecer, aquela vitória no Allianz Parque 1-0. Então acho que a confiança, ela pode, de fato, ter sido alimentada, porque daí você leva o jogo para sua casa, diante dos seus torcedores, e a gente sabe como o Corinthians é forte na Neoquímica Arena, mas o que a gente mostrou ali de tela, últimos campeões do Paulista, diz muito sobre o trabalho do Palmeiras, né? Que é justamente por isso que a gente não coloca favoritismo nenhum pro Corinthians. Quero te ouvir, Fernando Campos, sobre essa percepção que eu tenho de que é um jogo difícil para comentaristas analisarem. Olha, não tem uma lógica muito clara esse confronto Corinthians e Palmeiras de logo mais. E eu confesso que eu tava conversando com a Mari isso aqui agora, em off. Falei, cara, esse jogo tá muito aberto, é muito difícil, né, de você decifrar o que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras, ele tem o tempo a seu favor. O jogo ter tido um espaço um pouco maior favorece a recuperação, por exemplo, de um Maurício, que acrescenta muito na criatividade. Hoje o Palmeiras vai precisar correr atrás de um prejuízo. Ele é um jogador que potencializa o Estevão. Talvez o Abel possa até usar um pouco mais, fazer o que ele já fez em outras oportunidades, puxar o Veiga um pouco mais para trás. Aí você coloca o Maurício um pouco mais avançado. Isso é melhor para esse time criar com um pouco mais de fluidez, né? O Palmeiras tem sido, às vezes, muito previsível com a bola. E isso favorece o Corinthians, né? Não pode ser o Palmeiras só na bola no Estevão ou só do cruzamento. Tem que ter um algo a mais, porque tem qualidade para apresentar um algo a mais. Então o tempo pode ser mais favorável para o Abel encontrar soluções. Ele teve tempo para treinar, recuperar alguns jogadores. Só que o Corinthians joga em casa. O Corinthians, ele pode, depois de 6 anos, levantar uma taça. É muito importante para um clube dessa dimensão voltar a levantar a taça, por mais que seja um campeonato estadual, é contra o seu maior rival. Você pode impedir um tetracampeonato inédito dentro da Neoquímica Arena. E o Corinthians fez um belo jogo na primeira partida, né? Até porque conseguiu neutralizar muito do Palmeiras, né? Com uma escalação um pouco diferente, o Romero entrando. Isso foi importante para o Romero acompanhar o Piquerez, né? O Corinthians ser um time mais seguro defensivamente tem sido um problema desse Corinthians nessa temporada. E o principal, eu acho que o Corinthians, quando ele tem um jogo que ele pode buscar mais o contra-ataque, ele não tem a obrigação de criar, favorece o estilo de jogo do Ramon Dias. Isso quer dizer que o Corinthians vai ser campeão? Não. Mas eu tô tentando encontrar uma lógica, né, positiva para esse Corinthians que tem uma vantagem. Não é uma vantagem pequena, ganhou do Palmeiras jogando fora de casa. Mas eu acho que tudo muito equilibrado, assim. E um jogo assim, ele é definido numa expulsão, ele é definido
Um erro. Num erro. Então, assim, muito equilíbrio, vai ser muito legal de acompanhar o último capítulo aí do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Vamos começar a unir forças entre a nossa reportagem com informação e os nossos analistas para a cobertura. Nesse esquenta para Corinthians e Palmeiras, acionaremos a Lili Nascimento, que está chegando com informações para o jogo 2 do Paulistão, em frente ao CT Joaquim Grava. Boa tarde para você, Lili, tudo bem? Tudo bem, Mota? Boa tarde, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. A gente tá aqui em frente ao CT Joaquim Grava, porque o elenco corintiano está concentrado desde o treino de ontem, né? O último treino foi à tarde, já ficaram concentrados aqui, então só sairão sentido Neoquímica Arena por volta de 7h30 da noite, mais ou menos, estaremos acompanhando com certeza. Bom, vamos falar mais ou menos aí como deve chegar o Corinthians para essa decisão. Antes disso, é bom pontuar algumas situações, tá? A começar do Rodrigo Garro. Ele estava participando até então dos treinamentos, inclusive alguns dias fez em 2 períodos, né, para conseguir se recuperar por conta da lesão no joelho, a tendinite patelar que ele vem enfrentando no joelho direito. Mas o que acontece? Ontem, durante o treino, ele acabou sentindo um desconforto, sentiu dores. Ele foi retirado do campo e o departamento médico achou melhor que ele não participasse mais daquela atividade. Hoje, minutos antes de entrar em campo, do Corinthians entrar em campo, ele será reavaliado aí para saber se de fato ele poderá jogar ou não, quanto tempo poderá ficar em campo. Aí quem que entrou no lugar dele no momento do treino? A primeira pessoa que vem na nossa cabeça é o Romero, né? Até porque foi o esquema utilizado pelo Ramon no jogo de ida. Mas o Romero ainda não estava aqui. Teve um probleminha no voo em que ele vinha com o Richard Rios do Palmeiras. Ele atrasou um pouquinho a chegada, então Thales Magno entrou no lugar, participou desse treinamento tático, então por isso ele terminou assim o treino na tarde de ontem, tá? Aí fica essa dúvida para saber como o Ramon vai montar a equipe, se o Garro terá condições de jogar ou não, se aí ele coloca o Romero, mesmo sem ter participado, até porque já participou daquele primeiro esquema, ou se o Thales Magno seria uma opção. Tem mais 2 jogadores aí que precisam de atenção, mas não é nada grave. Eu conversei com pessoas aqui de dentro do Corinthians, não é uma situação que preocupa muito. É mais desgaste físico, tá? Do André Carrillo e também do Martínez, eles que jogaram com as suas seleções, voltaram juntos, fizeram todo um processo de recuperação no voo que foi fretado pelo Corinthians, então mais aquele negócio de fadiga muscular, se tem condições de jogar ou não. Eu sei que se tiver um pouquinho de condição, pelo que eu conversei com pessoas aqui do Corinthians, eles vão entrar em campo, sim, peças essenciais para esse esquema tático do Ramon Dias, principalmente André Carrillo. Dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos botar na tela aí um provável Corinthians para a noite de hoje, aí o fã de esportes acompanha com a gente como é que deve chegar o timão para este duelo, tá? O timão que deve chegar com Hugo Souza no gol, na lateral direita o Mateuzinho, a zaga com Gustavo Henrique e Félix Torres, tá? A dupla aí que há 2 jogos não é vazada. Na lateral esquerda, Angileri. Aí no losango, ali no meio, Ranielli, Martínez, Carrillo e Garro. Tem aí as opções, tá? O Rian no lugar do Martínez, também Alex Santana no lugar do Carrillo, se preciso. Thales Magno no lugar do Garro, mas lembrando que pode ser também o Romero. O Romero indo lá na frente no lugar do Memphis Depay. Memphis Depay é um pouquinho mais recuado. Então esse seria um provável Corinthians para a noite de hoje, né? Para esse jogo tão decisivo em que o Corinthians, sim, tem uma vantagem, é uma vantagem pequena, mas tem a vantagem também de estar jogando diante da sua torcida. E uma festa, uma grande festa, né, vem sendo preparada pela torcida corintiana para receber os jogadores depois que eles deixarem aqui o CT Joaquim Grava. Eu sigo por aqui acompanhando minuto a minuto e, é claro, mostrando aí pro fã de esporte toda a movimentação e principalmente a saída dos jogadores para essa grande final, Mota. Show de bola, Lili, trazendo informações e, claro, ela vai voltar aqui no Sport Center e ao longo de toda a programação com os destaques do Corinthians. Acho que um ponto central é a história do Garro. Mari, começando contigo, e vem junto também, Dona, o peso do Garro. A gente viu que no jogo da eliminação no Corinthians ele já tinha um problema e ele não fugiu do pau, né? Ele o tempo inteiro tentando, não jogou o jogo 1 e a expectativa era de volta. Agora a dúvida, como é que vocês veem o peso do Garro em si e essa discussão sobre o substituto para ele, caso ele não jogue? Assim, a figura do Garro não tem um substituto no elenco, né? Assim, já tentou Igor Coronado,
também machucou. Acho que o que representa o Garro para a equipe, como ele influencia no jogo do Corinthians, nenhum outro jogador faz. A figura do Romero no jogo de ida foi muito importante, acho que até na condição de você ir à casa do Palmeiras enfrentá-los, como é difícil, de fato, enfrentar um time que costuma ser, né, muito rápido, vertical. Acho que o Romero é um jogador que ajuda muito na marcação e ajudou, de fato, naquela partida. Mas a situação do Garro, ela é delicada, porque isso está impedindo até dele estar 100%, né? No sentido de ajudar o Corinthians fisicamente. Isso está pesando no jogo dele e inevitavelmente também pesa no jogo na fase defensiva, porque aí ele não consegue também entregar tudo que ele entrega. Mas eu acho que se tiver condições ali mínimas, ele tem que ir, porque uma hora ou outra ele tira um passe, ele tem uma visão completamente diferente do que ele pode encontrar, de como ele aciona Memphis, de como ele aciona o Yuri Alberto. É um jogador muito importante, o melhor da temporada passada, na fase ruim do primeiro semestre e também na fase boa do Corinthians. Eu tô muito nessa linha também. Quando a gente fala de Rodrigo Garro, a gente fala de primeira prateleira de camisa 10. É um jogador muito participativo, que não se omite, mesmo não estando no seu 100% na parte física. Ele chama a responsabilidade. Quando ele tá bem fisicamente, ele é um cara que consegue compensar sem a bola, ajuda muito na marcação, se dedica muito pelo coletivo. Até para, às vezes, compensar um pouco pro Memphis ter uma liberdade maior, né? Ser um jogador que chega mais à frente na aproximação ali com o Yuri Alberto. E o principal, ele é um cara que, além de fazer gol, me agrada o camisa 10 que faz gol, ele é um cara que acha muita solução com bola rolando, uma máquina de criação, então é muito influente, como a Mari falou, e a bola parada dele é muito afiada, né? Um jogador não só na falta direta, mas escanteio, cruzamento, né? Um jogador muito importante para a melhor versão desse Corinthians Ramon Dias funcionar. Agora, se não tem condição de jogo, melhor preservar. Para você manter um time com mais criatividade, você tem um Thales Magno, que pode ser esse jogador para fazer uma troca com o Memphis, jogar um pouco mais por dentro. Ele tem uma característica de articulação. Você tem um Coronado que está voltando. Só que o Coronado, ele entra sempre naquela situação de, tecnicamente, muito bom. Fisicamente, frágil. Às vezes ele não consegue aguentar o choque. E hoje vai ser um jogo muito pegado. Será que é o ideal um cara que está voltando já vir como titular? Eu acho que não. Na minha visão, se o Garro não tiver condição, se ele não passar no último teste no vestiário, seria prudente pensar no Romero. Porque o Romero teve poucos minutos nas eliminatórias com a seleção paraguaia, e ele é um cara que é um guerreiro, que sabe muito bem o que é o Corinthians, que ajuda muito na marcação, pode neutralizar muito o lado esquerdo do Palmeiras, que é forte, ele com o Piquerez e com o Facundo Torres, porque ele ajuda muito nessa marcação, e é um jogador que também tem a estrela de chegar na frente e definir jogo. Não necessariamente com o Romero, o Corinthians vai ser um time defensivo, mas pode ser um time mais equilibrado. Eu acho que com o Romero, se ele não tiver o Garro, o Corinthians ele consegue fazer um jogo equilibrado. Seria uma opção, sim, pro Ramon. Agora, os outros atletas, Carrídio, né? Esses caras, se tiverem uma condição de jogo, principalmente o Carrídio, que para mim é o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, tem que jogar. Tem que jogar. E pelo que o Ramon Dias costuma falar, né, o Emiliano, guerra, né? Para eles é guerra, né? E provavelmente vão pra jogo. Se tornou o jogo da temporada nesse início, né? Porque já tá fora de Libertadores, então... E o jogo importante pra eles, né, Mário? Pra comissão técnica também, né? Pra permanência. Sem dúvida. A gente tem números para mostrar um pouco esse histórico de Corinthians e Palmeiras. Os números, né? Na Neoquímica Arena. Jogos 20, vitórias 8, empate 6, vitórias do Palmeiras 6, 21 gols do Corinthians, 20 do Palmeiras. Olha... Tem gente que poderia ler essa tela da seguinte forma: o Corinthians tem a vantagem com 8 vitórias. Gente, a considerar que é o mando do Corinthians, e o Corinthians costuma ser bem dominante na Neoquímica Arena, 8, 6 e 6 pra mim é um retrospecto bom do Palmeiras. Com certeza. Porque alguém conseguiu visitar em 20 vezes o Corinthians. Mas mostra... Tomar um gol a menos só, foi 21-20. 8, 6 e 6... Mas, Felipe, isso mostra muito... o momento dos clubes, né? Exato. Diferente nos últimos anos. A gente tá falando de um Palmeiras que nos últimos 6 anos, que o Corinthians tem um jejum, levantou 11 taças. Então a gente tá falando de um clube protagonista não só no Brasil, mas no futebol sul-americano. Sim. É um clube que se organizou, que tem hoje um patamar financeiro muito mais estável, né? Tem a capacidade de buscar, por exemplo, um Vitor Roque. O Corinthians, ele precisa de uma reconstrução, de uma reformulação. Ele precisa voltar ao trilho da vitória, porque esse é o lugar do Corinthians. Mas acho que diz muito sobre um Corinthians frágil, né? Depois ali que saiu o Tite, né? Principalmente, depois tem Carille, mas um Palmeiras que conseguiu se colocar ali como um protagonista.
A balança, né? O Palmeiras subiu muito, o Corinthians desceu bastante. Eu acho que o retrospecto ele só não é pior pro lado corintiano, porque o Corinthians cresce muito em clássico dentro de casa, né? Sim. Então, assim, se a gente voltar essas 20 partidas, o Corinthians já passou por brigar rebaixamento do Campeonato Brasileiro, por eliminação precoce em Libertadores, por eliminação, enfim, em Sul-Americana, por jogo que precisava reverter o placar de Copa do Brasil na semana seguinte. Então, assim, o Corinthians passou por muitas fases que de fato conseguiu pelo menos igualar a competitividade com o Palmeiras dentro de casa. Mas isso não quer dizer que dessas 20 partidas, o ano do Corinthians foi bom. Quem terminou ali o ano da melhor maneira foi o Palmeiras. Vamos mostrar os motorzinhos das duas equipes. O Doran já falou que para ele o Carrídio é o melhor jogador do Corinthians na temporada. A gente tem dois caras que atuaram na data FIFA, Carrídio e Rios. Jogos de cada um e, entre parênteses, sempre o ranking dentro de suas equipes. Então, o Carrídio é o quinto que mais jogou. O Rios é quem mais jogou no Palmeiras. Ações progressivas 179 a 126, passes certos, metros avançados com a bola, ou seja, o Carrídio é quem mais avança metros com a bola no Corinthians. O Rios é o segundo que mais faz isso, posses recuperadas. Carrídio na data FIFA atuou 170 minutos e o Rios 180. Vamos trazer o Rios. O Carrídio a gente já passou, mas podemos falar mais. É que você passou num contexto geral. Agora especificamente sobre ele e também trazendo o Rios do lado do Palmeiras. Acho que o Corinthians ele precisa mais do Carrídio do que o Palmeiras do Richard Rios. Obviamente o Richard Rios é muito influente, ele é muito impactante e determinante, né, para esse Palmeiras do Abel. Mas o Carrídio, às vezes, quando você olha o Carrídio jogando, ele tem uma calma que te deixa até um pouco ansioso, assim. Que às vezes ele tá pressionado, mas ele encontra uma solução, ele tem uma elegância para fazer o time funcionar. É um jogador também competitivo sem a bola, que ajuda na marcação, mas eu acho que o principal é como ele tem visão de jogo e a clareza para conseguir conectar as peças. Então ele é um jogador muito importante e ele tem uma história muito legal também, porque ele era um cara que jogava mais como um ponta, né, até em seleção peruana, né, na carreira dele. Já na Arábia Saudita, com a própria família Dias, ele passa a jogar mais por dentro e ali, pra mim, ele se encontra na melhor versão da carreira. Porque ele é muito mais influente dentro do jogo de futebol. E hoje, pra mim, ele é o jogador mais constante e alto nível do Corinthians. Não é o cara que tem mais potencial. Você tem o Galo, você tem o Alberto, tem o Memphis Depay, mas o Carrídio é o cara que faz a engrenagem funcionar. Então, assim, ele é muito importante, tem jogado muito nessa temporada. E ele não se prende a esse setor de campo, né? Acho que os números ali falam muito sobre a necessidade das equipes. Então, assim, o Rios, ele consegue, não que ele não chegue, mas ele consegue, entre aspas, se concentrar, por exemplo, nessa recuperação da posse. Então, ele tem outros jogadores que vão fazer essa função de progredir com a bola, de encontrar o passe. E aí ele ali junto com o Emiliano, que ele ganhou uma dupla muito boa também, né? O Emiliano Martínez, o volante do Palmeiras, ele consegue, de fato, guardar uma posição um pouco maior. O Carrídio, ele percebe onde o jogo tá pedindo. Uma atitude, uma personalidade, então ele cai muito pela direita, busca o fundo, porque é isso, ainda tem, né, aquela percepção de quando ele atuava por aquele setor, então ele cai muito por aquele lado, faz o Mateuzinho entrar. Então acho que ele consegue interpretar o jogo do Corinthians de uma forma diferente, porque eu acho que o Corinthians falta em alguns setores, o Carrídio vai lá e preenche. Então é isso, Rafael. Se o Garro não puder jogar, que entre o Romero 100%, ele vai, se ele entrar, ele vai entrar mais pela ponta direita ali para segurar o Piquerez e o Facundo Torres lá, que ele fez isso semana passada no primeiro jogo da final. Então, se o Garro puder jogar, que ele entre realmente para jogar, não para entrar jogando se poupando. Principalmente na recomposição, que a gente sabe que, cara, ano passado o Garro era muita intensidade, esse ano não tá tendo tanta intensidade por esse problema no joelho que tá dificultando ele na movimentação. Que ele fique no banco, de repente entra no segundo tempo, ali no finalzinho do segundo tempo, não sei. Claro, vai depender do que acontecer no jogo. Corinthians aí tem uma tarefa difícil, é um jogo difícil pra caramba, mas em casa a gente sempre é favorito. Eles mostraram os números aí, porém, cara, Corinthians em casa é sempre favorito. Pode vir o Real Madrid aqui, pode vir o Barcelona. Corinthians sempre vai ser favorito na Neoquímica Arena. Então, a festa está preparada. Comenta aí qual vai ser o seu placar pro jogo de hoje. Eu chutei aqui, vai ser 2-1 pro Corinthians. O gol de Yuri Alberto e Memphis Depay. Yuri Alberto abrindo o placar, os caras empatando. E no finalzinho do jogo,
o Memphis Depay colocando a pá de cal em cima da porcada. E amanhã é só dia de alegria e a gente vê aí o choro dos albinos lá do outro lado. Então é isso, Fel. Coração a mil já, todo mundo ansioso para esse jogo. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. O próximo vídeo será com o Corinthians campeão, se Deus quiser. Então, valeu, é nóis.